Eu sou o Marcos Massotti, sou médico oftalmologista há 19 anos, especialista em glaucoma e em cirurgias do segmento anterior. Eu vou te levar para conhecer a nossa clínica, a Clínica Massotti, para que você possa daqui para frente saber quais os exames são importantes para os cuidados com os seus olhos. Vamos lá. Essa é a nossa recepção, é o primeiro espaço que você vai encontrar aqui na nossa clínica, que hoje é um hospital de olhos. E aqui ficam as nossas atendentes que vão te receber com muito carinho. Nós temos aqui estrutura completa, com acessibilidade para cadeirantes e portadores de necessidades especiais. Esse aqui é o equipamento que a gente mais usa, que é a cadeira de atendimento. E esse daqui é o biomicroscópio ou lâmpada de fenda, que para o oftalmologista é como se fosse um estetoscópio. A gente que é oftalmologista, principalmente para atendimento de glaucoma, a gente não faz praticamente nada sem isso daqui, sem esse equipamento. A gente consegue examinar aqui a córnea, o cristalino, as alterações da íris, conseguimos ver também o fundo de olho através da biomicroscopia do nervo óptico, e quase tudo que a gente vai examinar nos olhos é através desse equipamento. Aqui a gente tem o equipamento que é o refrator, que é aquele aparelho que a gente vai testar para ver o grau dos óculos. Embora esse equipamento hoje a gente utilize com auxílio do resultado do exame computadorizado, aqui a gente faz o refinamento, a sintonia fina, para descobrir as minúcias a respeito do grau do paciente. Nessa estrutura que foi pensada para fins de orientação. Os pacientes aqui recebem orientação sobre as cirurgias que eventualmente irão fazer, sobre a importância dos cuidados, como deve ser feito o cuidado pré e pós-operatório, como que se utilizam os medicamentos, colírios, os exames que são feitos. Esse aqui é um autorrefrator que vai medir o seu grau, vai medir as curvaturas da córnea. Aqui também é medido a pressão ocular, é feita a primeira medida de pressão ocular automatizada, que tem a finalidade de triagem. Depois no consultório a gente mede novamente através do tonômetro de aplanação. Esse equipamento é importante porque é o primeiro exame, e é o exame em que nos leva à suspeita sobre a necessidade do uso de óculos, se a pessoa tem um grau muito alto, muito fora do normal. Em relação aos astigmatismos, ele nos dá pistas sobre astigmatismos que possam ser patológicos, que possam estar derivados de alterações da córnea. Nem sempre o grau é simplesmente problema de óculos. Muitas das vezes ele pode estar relacionado com doenças da córnea, com catarata, pode influenciar no grau, e alterações diversas. Nesse espaço a gente também tem condição de atendimento de cadeirantes ou portadores de necessidades especiais. Aqui também a gente tem os mesmos equipamentos da sala 1, que é o biomicroscópio, a nossa cadeira automatizada, e o refrator, que é o nosso exame de óculos. Aqui nós temos a tabela de optotipos automatizada, computadorizada, que além da pessoa ter a possibilidade de fazer exames com letras, a gente também dispõe de figuras, teste de visão de cores, uma série de exames que também podem ser usados em crianças. Então é um equipamento muito útil para a nossa prática diária. Esse é o equipamento que a gente mais usa, como eu já falei, que é a lâmpada de fenda ou o biomicroscópio. Aqui nós temos uma versão dessa mesma lâmpada de fenda, só que em miniatura. Essa é uma lâmpada de fenda igual a essa grande, só que portátil. Qual a vantagem desse equipamento? Ele nos possibilita o exame de pacientes acamados, pacientes que eventualmente não consigam sentar na cadeira de exames,
Possibilita também exame de bebês, que eu consigo fazer o exame biomicroscópio no colo da mãe, sem precisar ficar segurando a criança. Foi um dos equipamentos de uso mais útil que a gente adquiriu, porque antigamente a gente não tinha acesso à lâmpada de fenda portátil, a gente tinha que pedir para os pais ficar segurando a criança aqui, nessa lâmpada de fenda tradicional, que é um equipamento que não foi desenhado para exame de bebês, e isso dificultava muito o nosso trabalho. Esse equipamento aqui, acoplado à lâmpada de fenda, é o equipamento que a gente usa para exame da pressão ocular. Embora tenha sido inventado esse modelo há muitos anos, ainda é considerado o padrão ouro para exame da pressão ocular, que é o tonômetro de Goldmann. Ele vai aplanar a córnea através desse prisma e a gente vai graduando aqui nesse botão e mede a pressão para conferir se a tonometria automatizada, computadorizada, foi um exame fidedigno, se eu posso confiar nele ou não. Esse equipamento simples aqui ainda é o padrão ouro na medida da pressão ocular. Com isso, a gente tem pelo menos 2 filtros para medir a pressão dos olhos e ter certeza que a medida está certa e, eventualmente, fazer uma avaliação sobre o controle do seu glaucoma, da sua pressão ocular. Aqui nós temos um equipamento chamado topógrafo, que faz o exame da superfície da córnea. Aqui a gente avalia o formato da córnea, topografia, para identificar possíveis deformidades na córnea que possam levar à baixa de visão. Os dados desse equipamento também são muito importantes na hora de planejar a cirurgia da catarata e na hora de fazer o planejamento cirúrgico e avaliação cirúrgica para a cirurgia de miopia, a cirurgia refrativa com laser. Aqui nós temos um equipamento bem interessante que é um lensômetro, um equipamento que mede o grau do óculos para a gente conferir e ver se o óculos que eu prescrevi está correto com a necessidade do paciente, se não houve erro na confecção do óculos no grau da lente que ficou pronto. A gente sempre confere, é um serviço que a gente oferece gratuitamente. Depois da consulta, o paciente faz o seu óculos e traz para a gente poder fazer uma segunda conferência e ver se não houve nenhum erro na confecção desses óculos. Esse equipamento é extremamente importante e muito útil também. É um laser chamado YAG Laser. Ele é utilizado para várias finalidades. A gente usa inicialmente para fazer limpeza das lentes intraoculares. Alguns pacientes que operam de catarata, principalmente nas cirurgias mais antigas e com lentes não tão boas, elas podem permitir a aderência de sujeira na superfície da lente ou a fibrose que acontece eventualmente na parte posterior à lente, na cápsula posterior do cristalino, pode gerar a opacidade dessa lente e impedir a visão adequada do paciente. Esse laser aqui, em 1 ou 2 minutos, sem encostar nos olhos do paciente, consegue romper toda essa cápsula fibrosada que eventualmente fica por detrás da lente e restabelece a visão do paciente de maneira imediata e indolor. Antigamente, quando isso não existia, o paciente que apresentava esse problema de opacificação atrás da lente, que a gente chama de opacidade de cápsula posterior, tinha que ser submetido a uma nova cirurgia para que de maneira manual o cirurgião retirasse essa opacidade posterior à lente intraocular. O YAG Laser também é utilizado no glaucoma para fazer um procedimento chamado iridotomia a laser. Em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, a gente faz um pequeno buraquinho na íris para poder permitir a comunicação da câmara posterior com a câmara anterior. Isso
colabora com situações que poderiam se tornar urgentes, que é o glaucoma agudo. Antigamente, para fazer esse furinho na íris, que a gente leva aqui 2 minutinhos só com anestesia tópica, a gente tinha que levar o paciente para o centro cirúrgico, fazer um corte na íris manualmente. O acesso cirúrgico era pela córnea, então a gente tinha que fazer uma incisão na córnea, chegar dentro do olho do paciente com uma pinça e uma tesoura, puxar, tirar um pedacinho da íris e depois dar ponto, quer dizer, de um procedimento ambulatorial de 2 minutos, com baixíssimo risco e praticamente indolor, a gente tinha antigamente que levar o paciente para o centro cirúrgico, submetê-lo a um risco desnecessário. Graças a Deus, hoje a gente tem acesso a esse equipamento. Esse equipamento é importantíssimo para as avaliações da córnea. Como vocês podem observar, essas são as células da parte interna da córnea. Esse é um equipamento chamado microscópio especular. Aqui ele nos dá a contagem, a densidade das células da córnea, a espessura da córnea, a variabilidade entre as células para ver se esse tecido endotelial está ou não homogêneo. E com isso a gente vê se o paciente tem uma córnea saudável, se ele pode usar lente de contato, se ele pode ser submetido com segurança a uma cirurgia intraocular, seja ela de catarata, glaucoma ou até mesmo cirurgia refrativa. Esse equipamento nos dá bastante segurança e principalmente segurança para a cirurgia do paciente. Quando a gente tem uma doença nessa parte da córnea, que é a camada mais interna e mais delicada da córnea, a gente tem que utilizar produtos, medicamentos especiais para proteger esse tecido durante a cirurgia. Uma cirurgia mal feita ou mal planejada, em que o paciente não tem acesso a essa tecnologia, pode levar a uma perda maior do que 20%, 30% nesse tecido, nessas células. Isso pode comprometer completamente uma cirurgia intraocular. Às vezes o cirurgião faz uma bela cirurgia de catarata ou uma bela cirurgia de glaucoma e não teve acesso a essa tecnologia. E depois de passado alguns dias, a córnea começa a descompensar, começa a ficar grossa, inchada, e o paciente perde a cirurgia e eventualmente pode até perder a visão. Daí em diante, possivelmente terá que ser realizado um transplante de córnea, que poderia ser evitado se houvesse esse conhecimento e se houvesse proteção do endotélio. Então é um equipamento indispensável para cirurgias oculares e até mesmo para uma coisa simples como o uso de lente de contato. Uma lente de contato mal adaptada pode levar a 20% de perda nas células endoteliais, também sendo causa de descompensação da córnea. É uma coisa que não deve ser adaptada sem acompanhamento médico. Nunca pode comprar lente de contato por conta própria, pela internet, sem acompanhamento médico. E principalmente sem fazer uma avaliação do endotélio. Esse equipamento é o biômetro óptico ou biômetro a laser. Ele é utilizado para medir todas as estruturas do olho, externas e internas. Ele mede a córnea, curvatura, espessura, mede o comprimento do olho, o tamanho do globo ocular, para que a gente possa fazer o planejamento cirúrgico para cirurgias de catarata, para cirurgias refrativas com laser, correção de grau, miopia, astigmatismo, hipermetropia. Existem algumas cirurgias que a gente precisa saber a medida exata das estruturas internas do olho, quando a gente vai implantar lentes intraoculares, quando a gente vai fazer os implantes valvulares para glaucoma, a gente precisa conhecer a dimensão interna das câmaras internas do olho. Esse equipamento nos dá a medida precisa porque ele faz uma varredura, uma interferometria,
faz essa medida através do OCT, de uma tomografia de coerência ótica. Ele tem uma vantagem em relação aos biômetros mais antigos, que ela consegue penetrar e medir os olhos mesmo em condições de cataratas mais duras. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem as medições de todo o contorno da córnea. Aqui no centro vocês conseguem ver com a dilatação da pupila o cristalino do paciente e todas as medidas. Nessa tela a gente tem uma coisa muito importante, que é a medida da lente intraocular. Algumas marcas de lentes, algumas opções. Aqui a gente tem a medida do grau da lente intraocular que vai ser implantada no olho do paciente quando a gente faz a cirurgia de catarata. Hoje em dia, a cirurgia de catarata tem como objetivo não só a remoção da catarata, mas a correção do grau, e corrigindo o grau nessa oportunidade, o paciente pode ficar totalmente independente do óculos de maneira definitiva. Geralmente essas lentes intraoculares duram eternamente até o fim da vida do paciente. E com isso, é uma das poucas maneiras de correção definitiva do grau do óculos e da reabilitação do paciente de maneira global, além de retirar a catarata. Esse equipamento é a tomografia de coerência óptica, o OCT. Ele nos fornece dados importantes referentes ao nervo óptico, que é o local onde o glaucoma danifica. São dados fundamentais para a gente avaliar a gravidade da doença. Então, ele pode nos ajudar a identificar o tamanho do nervo óptico, o diâmetro, o tamanho da escavação, que aqui a gente vê de frente, aqui a gente vê de perfil. Analisar as fibras nervosas da retina e aqui uma fotografia para fins didáticos do nervo óptico. Então aqui nós temos todas as medidas do nervo óptico da pessoa para que a gente possa fazer uma avaliação mais criteriosa sobre o glaucoma e também sobre as doenças da retina. Aqui nessa tela, o OCT nos mostra aspectos importantes sobre a retina central do paciente. Então, a avaliação da mácula é muito importante. Aqui nós temos um corte de perfil da retina. Aqui, novamente, as fotos da retina. E aqui nós temos gráficos de espessura e gráficos estatísticos. É importante não só para as doenças de mácula da retina central, mas também para a avaliação do glaucoma, em que nas fases iniciais e até mesmo nas fases avançadas, o paciente pode apresentar alterações na mácula que são correlacionadas com as alterações do campo visual. Esse daqui é o Pentacam. Ele nos dá uma tomografia do segmento anterior do olho, pegando a córnea, o cristalino, de toda essa parte preta do olho para frente. E ele consegue nos dar uma imagem tridimensional. Se eu quiser virar o modelo do olho, ele gera modelos computadorizados. Com isso eu consigo ver detalhes, minúcias da estrutura da córnea, do cristalino, da íris, o posicionamento entre a córnea e a íris. Nos ajuda muito nas cirurgias de catarata, principalmente nas cirurgias premium, nas quais a gente tem intenção de fazer correção exata do grau do paciente, além da catarata. Hoje em dia, a cirurgia de catarata também é considerada uma cirurgia refrativa, porque a finalidade não é só tirar a catarata, a finalidade é reabilitar o paciente de maneira global, tirando a dependência do óculos. Nos dá alguns dados importantes também para o glaucoma, entre eles os aspectos de espessura da córnea, curvatura e a relação entre a córnea e a íris. Esse equipamento fornece dados que são importantes pistas para que eu possa analisar o ângulo da câmara anterior formado entre a córnea e a íris. Colabora para uma avaliação
se o paciente tem ângulo fechado ou ângulo aberto, e também do posicionamento da íris, fornecendo informações fundamentais para a avaliação da íris em platô, que a íris é meio abaulada. Aqui a gente tem dados da córnea, essa é uma córnea doente, essa região central está bem encurvada. Aqui nós temos dados detalhados da espessura. Qualquer lugar aqui da tela que eu clicar, eu consigo ter acesso à espessura do paciente ponto a ponto. Esse gráfico nos dá uma visão como se eu estivesse olhando a córnea por baixo, do avesso. São dados importantíssimos para fazer planejamento cirúrgico para essa doença que é o ceratocone. Tem dados importantes sobre a relação entre a córnea e a íris. A córnea é a estrutura mais externa do olho, que fica aqui na frente do olho. Ela está aqui vista de perfil. Aqui é aquela parte colorida do olho, né? Algumas pessoas têm o olho escuro, outras pessoas o olho verde. É isso aqui que é a íris. Então a relação entre a córnea e a íris, esse ângulo formado, que nesse paciente é de 33,2 graus, a gente tem uma câmara profunda, né? A distância entre a córnea e o cristalino, que está aqui, é uma distância considerada grande, de 3,75 milímetros. Então esse paciente tem o ângulo extremamente aberto, o que facilitaria muito se ele tivesse glaucoma. Mas nesse caso a gente consegue ver nitidamente que o ângulo da câmara anterior, esse paciente é considerado um ângulo aberto. Aqui a gente consegue ver o formato da íris, que nesse caso está quase plano, que é normal. Se ele tivesse uma íris muito abaulada, a gente teria um sinal chamado íris em platô. Desse lado tem uma íris que parece ser abaulada, mas é muito discreta. Esse daqui é um dos exames mais importantes relacionados ao glaucoma, né? Para considerar que o paciente tem glaucoma, na descrição da doença, ele precisa apresentar defeitos no campo visual, no campo de visão. Esse equipamento ainda é considerado padrão ouro no diagnóstico do glaucoma. Ele consegue nos dar a medida do campo visual do paciente, consegue também mensurar quais são os pontos de alteração do campo que se enquadram no diagnóstico do glaucoma. É um exame que leva aproximadamente de 5 a 10 minutos. É um pouco trabalhoso, o paciente tem que ficar apertando. À medida que os estímulos são apresentados, o paciente vai apertando esse gatilho e vai informando para o equipamento se ele está vendo os pontos luminosos ou não. Tendo esse centro cirúrgico dentro do próprio prédio, os pacientes que vêm receber tratamento aqui, sejam eles clínicos ou cirúrgicos, eles não têm contato com pacientes de outras doenças. Os riscos são menores, a exposição a infecções, a problemas desse tipo são praticamente ausentes, uma vez que a nossa estrutura, tanto clínica quanto cirúrgica, é dedicada exclusivamente às doenças do olho. Aqui nós temos um quarto, uma sala de preparo do paciente. Embora a grande maioria dos pacientes recebe o tratamento cirúrgico, depois vai para sua casa logo após a cirurgia, ele precisa de uma preparação. Então, aqui a gente tem uma suíte, onde a nossa enfermeira vai trocar a roupa do paciente e vai prepará-lo para que ele adentre ao bloco cirúrgico. Então, geralmente ele fica aqui nessa cadeira, tem a opção de ficar na cadeira repousando, recebendo os colírios para dilatação, os colírios anestésicos. A maioria das cirurgias são realizadas com anestesia tópica, ou seja, só colírio, e o nosso anestesista às vezes pode fazer uma sedação para deixar o paciente mais tranquilo, e também o anestesista é uma figura imprescindível para o cuidado do paciente durante o procedimento cirúrgico, avaliação dos sinais vitais. Nosso público
é formado grande parte de pessoas idosas e a gente tem esse cuidado, não abrimos mão dessa segurança. O médico vem através do vestiário, que tem uma estrutura de barreira, ele se troca, passa por essa porta, entra aqui, vai fazer a lavagem das mãos e toda a higienização necessária para só depois entrar na sala principal de cirurgia. Aqui nós temos toda a estrutura para que o paciente seja operado nas melhores condições de segurança. As cirurgias oftalmológicas como catarata, glaucoma, implante de lentes intraoculares, cirurgias de córnea, ceratocone, são feitas nessa sala. Aqui a nossa estrutura de anestesia, eventualmente o paciente pode receber até mesmo uma anestesia geral. Todas as cirurgias são documentadas para, eventualmente, o paciente pode receber esses vídeos e para a gente também fazer avaliação técnica. Alguns equipamentos aqui. Hoje a gente está fazendo uma visita, então está tudo desativado. Isso aqui vai ser totalmente limpo e esterilizado. Aqui nós estamos fazendo uma cirurgia de catarata, bastante dura, já é uma catarata bastante avançada e vamos proceder ao implante de uma lente premium para correção também do grau do óculos. Essa é a nossa sala de reunião. Aqui a gente faz os treinamentos de todos os nossos colaboradores, a gente faz as nossas reuniões clínicas e a gente faz também o planejamento semanal para o melhor atendimento dos nossos pacientes. Dessa forma a gente consegue manter o nosso padrão de qualidade e a segurança para as pessoas que nos procuram para o cuidado dos olhos. Eu quero agradecer por ter ficado conosco até agora. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para que você se oriente quando passar por um exame oftalmológico, principalmente a respeito de quais são os exames importantes, qual a estrutura mais adequada para que você faça os seus exames oftalmológicos e principalmente que esses exames possam colaborar na prevenção da cegueira, na prevenção do glaucoma, no diagnóstico precoce dessa doença e no tratamento precoce, que é o que vai conseguir trazer uma segurança e salvar a visão das perdas causadas pelo glaucoma.